Fique à vontade, então, Fran, a palavra é sua agora. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Franciele, como a Luciana falou, né? Eu sou frequentadora, filha do CEGAL, Centro Espírita Grupo André Luiz, e também colaboro atualmente. Minha única atribuição na Federação Espírita hoje, eu faço parte da equipe de comunicação da Casa FEEG. Mas talvez alguns de vocês já tenham me visto lá no Congresso Espírita, porque eu fiz parte da coordenação do Mocizade muitos anos, né? 14 anos, para ser mais específica. Eu venho de Movimento Espírita Jovem, coordenação de juventude, e sou professora universitária, assim como a Luciana, né? Na área de publicidade e propaganda. E tem um tempo já que eu venho desenvolvendo por iniciativa própria, eu venho meio que oferecendo essa palestra quando as pessoas me convidam para dar palestra. Eu faço palestra de vários temas, né? Inclusive muito sobre comunicação, por ser publicitário, comunicação e espiritismo, enfim. E tem me surgido uma inquietação, né? Um certo distanciamento dos espíritas, dos cristãos em geral, desse tema. É como se o tema fosse espinhoso, né? Como se fosse proibido ser cristão e feminista, como se as duas coisas fossem incompatíveis, né? Como se não fosse permitido falar desse assunto no seio das religiões. E aí eu falei assim, não, vamos estudar, vamos entender essa história, né? E aí eu propus pela primeira vez para a MEJA, o pessoal gostou bastante, e aí tenho feito nas mocidades, já fiz em reunião pública também, já fiz um seminário, esqueci o evento, no Nordeste, sempre muito bem recebida, né? Porque é uma discussão importante. Acho que uma grande característica da doutrina espírita é esse diálogo com a contemporaneidade, não é? É a gente poder utilizar o espiritismo no nosso dia a dia para responder às nossas questões, né? Então, a minha ideia hoje é a gente tirar o feminismo dessa esfera de parece que religião e esse assunto não dialogam, e a gente entender como é que espiritismo e feminismo podem conversar. E aí vocês fiquem à vontade para se manifestar no chat na hora que vocês quiserem, ou abrir o microfone sem problemas. Que, como eu disse, eu sou professora universitária, então eu estou super acostumada com essas intervenções. Eu vou fazer um teste aqui com vocês, tá bom? Fiquem ligados aí, para a gente começar. Então, marquem aí quantas alternativas vocês concordam, tá? Você concorda? Deixa eu tirar aqui figurinhas aqui da minha tela, deixa eu minimizar. Senão não enxerga aqui. Você concorda que mulheres devem receber o mesmo valor que homens para realizar o mesmo trabalho? Eu sou professora, o José é professor, a gente tem que receber o mesmo valor? Ou então vamos para um lugar diferente, né? Eu sou uma gestora de uma organização. José também, a gente tem que receber o mesmo salário? Concorda que mulheres têm o direito de votar e serem votadas? Você concorda que mulheres devem ser as únicas responsáveis pela escolha da profissão e que essa decisão não deve ser imposta pelo Estado, pela escola, nem pela família? Você concorda que mulheres devem receber a mesma educação escolar que os homens? Você concorda que cuidar das crianças seja uma obrigação de ambos os pais? Papai fez, papai ajuda a cuidar, né? Divide o serviço. Você concorda que mulheres devem ter autonomia para gerir o seu dinheiro e seus bens? Você concorda que mulheres devem escolher se e quando se tornarão mães? Você concorda que uma mulher não pode sofrer violência física ou psicológica por se recusar a fazer sexo ou a obedecer pai ou marido? Ontem até saiu uma reportagem, né? De um homem que foi preso porque a esposa não queria matou a esposa porque ela não queria ter filhos. Nunca vi reportagem de mulher que matou o marido porque ele não quis ter filhos. Fica aí a reflexão.
Você concorda que atividades domésticas são de responsabilidade dos moradores da casa, sejam eles homens ou mulheres, afinal todo mundo mora lá. Você concorda que mulheres não podem ser espancadas ou mortas por não quererem continuar um relacionamento afetivo? Se você respondeu sim para tudo, está confortável na cadeira, você é feminista! Olha só! Você não precisa ser ativista para ser feminista. Você não precisa sair na rua queimando sutiã e fazendo, né, distribuindo panfleto para ser feminista, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As pessoas confundem feminismo com um monte de circunstâncias, né? Inclusive, isso tem sido utilizado de maneira muito mesquinha, muito perversa. Foi feita uma pesquisa no mundo inteiro se as mulheres se consideram feministas, e várias disseram que não, justamente por isso. Porque há uma confusão de que, para as pessoas se dizer feminista, ela acha, a maioria das mulheres acha que, não, para eu ser feminista, eu tenho que ir para a rua, fazer passeata. Então, assim, como eu sou mãe, eu tenho 2 crianças, eu fico no parquinho batendo papo, né, com as mães, e elas falam assim, às vezes já ouvi minhas vizinhas falando, mas você é feminista? Uai, sou. Mas você participa de coletiva, essas coisas? Eu não, porque eu não tenho tempo, não é assim que eu atuo na educação, de maneira diferente. Aí elas se assustam, aí eu sempre tenho que ter essa conversa, eu falo assim, gente, feminismo é uma maneira de pensar, é uma forma de pensar a liberdade, né? É uma outra maneira de pensar o mundo. Se para você faz sentido ir para a rua se manifestar, ok, mas não precisa, né? Não tem necessidade. Não é assim que a gente precisa agir. Cada pessoa, né, vai se expressar no mundo de uma maneira diferente. O feminismo, né, para quem ainda tem dúvida, é um movimento político, filosófico e social. Então, por isso que é uma forma de pensar, um movimento filosófico, né, que defende a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Parou de aparecer minha tela? Sim, eu tirei a tela, porque eu não gosto de ficar colocando a tela o tempo todo, acho que é melhor a gente bater no papo. Aí na hora que eu achar que a tela é importante, de novo eu coloco ela mais uma vez. Senão fica chato, né? O feminismo não é a opressão dos homens, né? O feminismo não é o fim da família. Né? O feminismo é a luta por igualdade de direitos, por igualdade de acesso, né? Por que existe essa mística aí de que é a opressão dos homens, é o fim da família? Porque a partir do momento que as mulheres buscam igualdade de direitos, elas levam os homens a lugares de desconforto, né? Por exemplo, agora estou na minha 2ª temporada de solteira, né, gente? Estou divorciada. Então, o que acontece? Eu tenho conhecido algumas pessoas, né? E eu já conheci homens que têm pavor da Lei Maria da Penha. Pavor. Já conheci alguns homens. Com medo não, porque agora tudo que eu fizer pode ser encarado como violência. Porque tudo que eu fizer, uma mulher pode me denunciar. Isso é um lugar de desconforto para os homens. Mas justamente porque realmente a gente chegou num ponto, né, que os homens precisam ficar com medo mesmo de serem presos. É isso que eu falei, né? Ontem foi preso um homem que matou a mulher porque ela não quis ter filhos. Esses dias para trás compartilhei no Instagram a notícia de um homem que espancou a mulher porque chegou em casa e ela não tinha feito o jantar. Quantas notícias do sentido oposto a gente vê? Quantas mulheres espancam o marido porque ele não fez o jantar? Quantas mulheres matam o marido porque ele não quis ter filhos? É uma disparidade, né, gente, que realmente... Então, assim, não, o feminismo não é a opressão dos homens, a gente está querendo só um lugar de autonomia, de segurança física, de segurança psicológica. Só que quem está no lugar de poder acaba que se sente o quê? Pô, estou no desconforto, vou ter que começar a vigiar minhas ações, vou ter que começar a ficar mais atenta à forma como eu fico no mundo. E aí,
o discurso de quem não é de todos os homens, né? Mas o discurso de quem está nesse lugar de fala de persuasão, aí vamos falar assim de grandes líderes religiosos, né? De quem trabalha assim ideologias das massas, vão falar assim, olha, cuidado com o feminismo, está querendo oprimir os homens. E não é nada disso, né? No equilíbrio, a gente quer mesmo é que os homens sejam nossos parceiros. A gente tem aí nada melhor num lar quando a energia feminina e masculina estão em equilíbrio. Nada melhor numa relação de amizade, num ambiente de trabalho, em que essas energias elas estão se complementando, porque são maneiras distintas de ver o mundo, né? E aí, quando a gente vê que tem uma parceria muito boa com um homem, seja numa amizade, num ambiente de trabalho, de estudo, no relacionamento afetivo, gente, é tão bom o equilíbrio, traz uma harmonia, que quem dera que o mundo fosse assim. E aí, como é que feminismo e espiritismo podem dialogar, então, Francine? Você só ficou falando aí, né, do mundo, do mundo, do mundo. O pulo do gato é o seguinte, minha gente. Kardec fala um negócio. O espiritismo é uma doutrina aberta e progressista. Aberta e progressista. Kardec também diz o seguinte, que a fé sólida é aquela que pode encarar a razão face a face. Então, peraí, o espiritismo ele é aberto e progressista. Então, primeiro ponto, tem um conceito novo que está trazendo desconforto para todo mundo, eu vou olhar para ele e vou falar assim, não pode? O espírita não faz isso. Ele pega o conceito, fala, vamos estudar, vamos entender? Ele é aberto e progressista. A fé sólida é aquela que pode encarar a razão face a face, né? E, sobretudo, gente, é uma religião que fala que fora da caridade não há salvação. Se nós estamos falando de um contexto mundial de violência contra a mulher, de opressão, né? De mulheres tentando se esquivar da maternidade pelas vias drásticas do aborto, tem alguma coisa errada no mundo. E aí tem um movimento no mundo que está falando, que está chamando a atenção da gente, fala, olha, está errado. E aí tem um monte de gente dizendo que esse movimento não dialoga com a religião, e aí nós espíritas vamos concordar com isso. Gente, vocês concordam que tem um trem muito errado em termos de ideologia, em termos de diálogo? Nós espíritas, a gente não pode assumir essa postura. Não tem a menor condição. E aí eu pergunto para vocês, o que é ser progressista? No dicionário, progressista, pode pesquisar lá, é pessoa, esquece política, esquece esquerda ou direita, esquece Lula e Bolsonaro nesse momento, entra no universo assim, ó, entra na bolha do espiritismo, essa bolha fofa e confortável da mocidade espírita, olhos de luz. Nessa bolha fofa, querida, do mundo, do universo perfeito, assim, ó, nosso lar, nesse universo perfeito, progressista, é a pessoa que defende o progresso social e político. Kardec falou que o espiritismo é uma doutrina aberta e progressista. Então, se nós estamos dentro do espiritismo, nós temos por obrigação doutrinária defender o progresso social e político. Progressista também significa ser adepto de reformas nos âmbitos político, social, econômico, educacional e sermos revolucionários. Interessante, né? Então, Kardec está nos convidando para sermos revolucionários de costumes. Kardec está nos convidando para a gente não se acostumar com o status quo das coisas. Assim como essa forma de pensar chamada feminismo está falando para a gente, olha, não dá mais para nós aceitarmos que homens e mulheres vivam desse jeito, porque o feminismo também, o machismo faz mal também para os homens. Os altos índices de
abuso de substância, de suicídio, as mortes prematuras entre os homens são culpa do machismo. Por quê? Porque os homens são criados para terem alto desempenho, os homens não podem falhar, os homens têm que ser sempre provedores, sempre viris, né? Fora a cobrança exagerada da heterossexualidade, do machismo tóxico, né? Da masculinidade tóxica em torno dos homens, é muito difícil ser homem no contexto dessa cultura patriarcal também. Não é saudável. Olha que coisa triste você querer demonstrar afeto e não poder, porque você tem que provar que é homem, que é macho o tempo inteiro, né? Onde já se viu isso? Você crescer sendo criado para não demonstrar que gosta das coisas, sob a pena de ser, você é gay, é bicha, né? A coisa que os homens mais gostam de xingar uns aos outros deve ser viado, né? É uma coisa muito estranha, né? É um pavor de fugir da regra da heterossexualidade. Então, o machismo ele é muito ruim para os homens também. Ele faz mal para todo mundo, né? Então, se Kardec nos convida a sermos progressistas, a sermos revolucionários, que lugar é esse que as religiões, em especial a doutrina espírita, está escolhendo de tanta timidez perante os movimentos sociais? É uma pergunta que eu faço para vocês, jovens de mocidade espírita. Sabe? Por que o espiritismo está escolhendo um lugar de tanto falso moralismo? Por que a gente está indo para a rua lutar contra o aborto, mas a gente não está lutando para esclarecer jovens e crianças acerca de educação sexual? Por que a gente não está lutando contra a violência dentro do lar? A gente tem nas casas espíritas trabalho com enxovalzinho para bebês, mas a gente não tem trabalho de educação sexual, que é o que previne aborto. O que previne aborto é educação sexual. Que é o grande medo do espírita, né? O grande medo do espírita é a legalização do aborto no Brasil. Por isso, o espiritismo tem lutado contra as pautas da esquerda. Fala-se os espíritas, né? Que não refletem sobre isso que a gente está falando aqui de maneira racional. Separando aqui, uma coisa é pauta política, outra coisa é espiritismo. A gente não pode misturar as coisas, né? A gente tem que estar do lado do que está certo, do progresso moral da humanidade. Eu sou contra o aborto, mas eu não posso ser contra o progresso. Não posso, de repente, estar do lado do opressor, porque de repente, estou do lado do opressor, que é contraditório com todo o discurso cristão, porque eu sou contra o aborto. Entende onde é que essa falta de esclarecimento tem nos levado e a responsabilidade que a gente tem assumido enquanto cidadão, enquanto cristão? É totalmente contraditório, né? E aí fica mais contraditório ainda se a gente pega o Livro dos Espíritos e pensa que hoje, e olha que a gente hoje reencarnou mulher, amanhã homem, depois de amanhã mulher de novo, né? Qual é a função de reencarnarmos homens e mulheres, né? Tá lá, 202. Quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Os espíritos respondem, isso pouco importa, o que guia na escolha são as provas por que haja passar. Quando eu estou muito nervosa com essa vida de ser mulher, porque é muito difícil ser mulher, principalmente nesse momento histórico que nós estamos, a minha geração foi criada para casar e ter filhos, porém ser independente financeiramente e ter uma profissão. E aí o que acontece? Vai tudo bem até a gente ter filhos dentro de um relacionamento. Quando a gente tem filhos e vai para o mercado de trabalho, todas as dores do mundo machista recaem sobre as nossas costas e a gente sente o peso do patriarcado nas nossas costas, porque a gente tem esclarecimento, a gente tem a informação, né? A gente tem a independência financeira, mas o mundo,
a estrutura de pensamento do mundo não está pronta para aquilo que a gente anseia. Então, dói na alma sentir a falta de liberdade, a falta de estrutura do Estado. Não tem creche, os parâmetros de eficiência e eficácia do mundo são machistas. Eu trabalho com hora de entrar e hora de sair. Eu preciso trabalhar como se não fosse mãe. E ser mãe como se não fosse uma mulher trabalhadora, as cobranças são inúmeras, né? Por exemplo, eu trabalho numa instituição de ensino que eu posso apresentar 2 atestados de acompanhamento dos meus filhos no médico. Criança não adoece 2 vezes por semestre. E eu tenho 2 filhos. Eu poderia, no mínimo, apresentar 4. O pai deles nunca, e é um bom e presente pai, o pai deles nunca pegou um atestado na vida para apresentar o trabalho. E deve ter levado eles ao médico no meu lugar umas 2 vezes na vida, apenas. Por quê? Porque isso é função de mãe. Entenderam a situação? Quando eu começo a surtar, falar assim, meu Deus, eu odeio ser mulher. Mentira, gente, eu gosto, mas de vez em quando eu odeio. Aí eu lembro dessa pergunta aqui. É uma prova que eu escolhi passar. Aprender resiliência, paciência, vai saber o que eu aprendi, o que eu passei, escolhi, fiz, enfim, né? E na 817, Kardec ainda pergunta, Kardec tinha essa inquietação, e eu vou mostrar para vocês por quê daqui a pouco. Kardec pergunta o seguinte, são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Olha o que Kardec está perguntando, gente, há quase 2 séculos atrás. E eu vou falar para vocês por que Kardec perguntava essas coisas. Os espíritos respondem, não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, os espíritos respondem com uma outra pergunta. Uai, Deus não deu a ambos as mesmas faculdades? Então, eles são idênticos. Eles são idênticos. Apenas, né? Por que Kardec tinha essa inquietação? Porque Kardec, junto com a sua esposa, queria alfabetizar as mulheres na França e não podia abrir uma escola para mulheres. Naquele momento, na França, a França debatia se as mulheres tinham alma e se, tendo alma ou não, poderiam ter a capacidade de aprender a ler e escrever. Durmam com essa, viu, crianças? Durmam com essa. Aí Kardec, ele era panfletário, ele era revolucionário. Ele escreveu vários textos na Revista Espírita. Um deles é esse aqui, ó, As Mulheres Têm Alma. Kardec coloca lá. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e fraternidade. Então, Kardec, esse texto ele é ótimo, ele é lindo, porque ele justamente discute assim, ele fala o seguinte, a gente não tem que discutir se mulheres têm alma ou não. Com o Espiritismo fica patente e notório de que somos todos iguais. E ele vai mais à frente num outro texto, ele fala, toda mulher tinha que ser espírita. Porque a gente ia ter, dentro da doutrina espírita, um argumento da igualdade entre homens e mulheres. E de que a gente tinha que ter uma emancipação legal. A emancipação aonde? Nas leis. Lá, 1866, Kardec estava querendo alfabetizar as mulheres e o povo no mundo estava discutindo se a gente tinha alma ou não. Por quê, gente? Porque em 1866 a gente servia para quê? Depósito de esperma, com perdão da falta de elegância das palavras, né? Só para fazer filho. E aliviar os homens, mais nada, né? Enfeitar a casa dos homens, limpeza, comida, mais nada. Então, assim, as mulheres eram privadas do espaço público, do espaço político, a gente não tinha acesso à educação,
E aí eles falavam que nós éramos fúteis, que a gente era frágil, que a gente não tinha capacidade de aprender, e etc. Né? Aí esse é o texto, ó, direito ao voto. Kardec, no ano seguinte, escreve um texto sobre o direito ao voto. Aí ele fala isso, né, que as mulheres tinham que ser espíritas e propagar o espiritismo. Encontrando os direitos da mulher na doutrina espírita, uma consagração fundada nas leis da natureza, daí resulta que a propagação dessa doutrina apressará a sua emancipação e lhe dará de maneira estável a posição social que lhe pertence. Se todas as mulheres compreendessem as consequências do espiritismo, todas seriam espíritas, porque aí encontrariam o mais poderoso argumento que poderiam invocar: as múltiplas vidas, as sucessivas reencarnações, de que o corpo é transitório, de que hoje eu reencarno mulher, amanhã eu sou homem, e de que eu tenho a obrigação de tornar o mundo melhor para quem vem, talvez eu mesmo venho depois usufruir desse mundo, né? E vai saber se eu estou aqui, às vezes, brava, sendo mulher, vai ver que eu aprontei enquanto homem antes, né? A gente não sabe. Mas o ponto é, eu gosto de trazer as falas do codificador da doutrina espírita, porque ele foi um grande missionário, né? Porque existem alguns textos por aí psicografados por Chico Xavier, que foi um cara incrível, mas assim, tem umas falas de Emmanuel, de uns outros espíritos mais simples e etc., que a gente percebe ali a intervenção do médium mesmo, falando do papel da mulher, do papel do homem no lar, a clara intervenção do médium tendo dificuldade de aceitar esse empoderamento feminino ali na década de 50, na década de 60, né? As mulheres ficando, elas se emancipando, tendo acesso a outros papéis que vão além da mãe no lar. E aí os espíritas se valem dessas informações para dizer, aí, ó, Chico está dizendo que o feminismo faz mal para a família. Gente, nós, enquanto espíritas, sabendo da função da reencarnação, a gente vai falar de papel da mulher e papel do homem? A gente vai se fundamentar na função puramente biológica? É isso mesmo? Nós, espíritas, vamos nos fundamentar na função puramente biológica para explicar a vida? É totalmente incoerente, concordam? Não faz o menor sentido uma coisa dessa. Isso é coisa de gente que, de duas uma, ou estuda pouco, ou está sendo bastante perverso na hora de desenvolver seus argumentos para convencer os outros. Concordam? Não faz o menor sentido. É lógico que num lar equilibrado, a gente vai te dividir tarefas. É óbvio que num lar equilibrado, eu vou conversar com meu parceiro, com a minha parceira, eu vou falar assim, vou diminuir minha carga de trabalho para eu cuidar melhor dos meus filhos. Por quê? Porque a infância é importante, é um momento que requer atenção, diminui minha carga de trabalho. Você vai, né, cuidar mais do lar, para de trabalhar não, viu, gente? É importante a autonomia financeira sempre, porque o vento muda, para de, né, de soprar e a coisa muda de figura. Então, a autonomia financeira ela é sempre importante para a mulher num mundo, né, de provas e expiações como o nosso, não tem jeito. Mas esse diálogo, essa divisão de tarefas, né, essa coisa da energia feminina que a gente está aí desenvolvendo, aprendendo com esse corpo que é feminino, que tem hormônios diferentes, é lógico que isso existe. Agora, fundamentar isso, o espírita fundamentar a questão dos direitos da mulher, a emancipação feminina nisso, chega a ser risível. Aí você fala, ok, Franciele, muito bonito, mas existem expressões do feminismo que o espírita não concorda. Tem aí passeata que o povo está chutando santa, que o povo está ali colocando Jesus Cristo numa expressão do cristianismo aí deplorável, né? O povo está defendendo o aborto. E aí?
Como é que fica essa situação? Antes de tudo, eu acho que é bom que a gente fale. Vou tirar a apresentação de novo, para a gente falar olho no olho. Nossa, Luciana, eu tenho até que horas? Estou perdida, esse assunto é tão longo. É até 11h40, mais ou menos, para a gente casar para esse final. É bom que a gente fale por que o feminismo chegou lá na defesa do aborto. Vamos falar rapidamente. O feminismo defende a autonomia das mulheres sobre o próprio corpo. Nós somos constantemente tratadas como instrumentos de fabricação de outros seres humanos. O Estado, os homens, estão o tempo todo legislando sobre o nosso corpo, como se a única coisa que a gente pudesse fazer é ter filhos. Vou dar alguns exemplos para vocês. Talvez a Luciana viva isso na pele. Casou, não teve filhos. Por que você não tem filho? Quando é que vocês vão ter filho? E se você responde, não sei se quero ter filho, todo mundo... Não, eu não vou ter filho, eu não tenho vontade. Ué, mas quem vai cuidar de você na velhice? Não, mas tá errado. A família fica feliz com filhos. Não, mas eu não quero ter filhos. Eu acho que eu não nasci para ser mãe, eu tenho outras prioridades e tal. Ou então não. A menina tá lá com 20 anos de idade, tem 5 filhos já. Ela tá no SUS tentando fazer uma laqueadura, pelo amor de Deus, de Jesus e de todos os santos, ela não consegue. Por quê? Porque existe uma lei que diz que você só pode fazer uma laqueadura a partir dos 25 anos de idade. Ou não, você tenta no SUS colocar um DIU, vem um médico que é evangélico e fala, não, o DIU causa aborto. Fala assim, moço, eu não quero ter filho, pelo amor de Deus. Eu tenho vida sexual ativa desde os 16 anos de idade, eu quero colocar um DIU porque eu não quero engravidar. Eu quero um método contraceptivo seguro, por lei eu posso colocar um DIU pelo SUS. Procure outro médico, porque pela minha religião, eu não posso colocar um DIU em você. Ou não, você está num relacionamento afetivo, você pede para o seu parceiro colocar um preservativo, ele diz, não, diminui o prazer, eu não vou colocar o preservativo. Você usa anticoncepcional, com a dificuldade que você usar o anticoncepcional, seu parceiro se recusa a usar contraceptivo, você engravida, ele coloca a culpa em você, como se vocês não tivessem feito filho juntos. Ou outra opção, menina inicia a vida sexual com 12, 13 anos de idade, lá na periferia. Aí alguém apresenta para ela o anticoncepcional. Como ela tem baixo índice de acesso à educação, ela entende que ela tem que tomar aquele comprimido só quando ela tem relação sexual. E aí ela engravida com 13 anos. E aí ela tem um monte de DST. A gente pode julgar qualquer uma dessas mulheres por elas desejarem fazer um aborto? A gente não pode julgar. A nossa religião nos explica as circunstâncias da reencarnação. Concordam? Que tudo é programado, né? Que tem um planejamento, que existe um vínculo espiritual e etc. Mas na situação de vulnerabilidade, numa falta de estrutura que levou essas mulheres a essas circunstâncias, a gente pode julgar? E se a situação fosse completamente diversa? E se as pessoas não ficassem interferindo no nosso direito? E se as pessoas não ficassem, elas respeitassem? Se você chegasse no médico, se todo mundo respeitasse seu direito de ter acesso a um contraceptivo seguro, métodos, né, de intervenção na fertilidade. Se na escola a gente tivesse, ao invés de intervenções absurdas do tipo escola sem partido, a gente tivesse projetos de educação sexual sérios, desde a primeira infância, para prevenir pedofilia, abuso infantil, gravidez na adolescência, a gente nem ia precisar ter passeata
que aprovasse projetos absurdos de aborto até 32, 30, 23 semanas, igual foi lá no México, no Chile, não sei, né? Argentina. Não, acho que não foi na Argentina, não, acho que foi no México, não tenho certeza. Enfim. Então, em termos de movimento social, um aborto ser liberado nessa altura da gravidez é um absurdo mesmo, é aquele ápice do movimento social que é gritante, é tipo assim, é aquela coisa assim, que Jesus falou, ai de quem causar o escândalo, mas é necessário que ele venha. A gente está no momento em que os escândalos estão acontecendo porque a situação ela está inaceitável. A gente precisa que o progresso chegue, que as mudanças aconteçam. As mudanças aconteçam. Pô, a gente vê relacionamentos aí, casamentos longos, duradouros, em que a gente sabe que o anticoncepcional feminino ele interfere muito na libido da mulher. A vasectomia é uma cirurgia simplíssima, os homens ficam 7 dias de repouso, não tem consequência nenhuma para o corpo deles, os homens reclamam que a esposa está sem libido, procuram uma amante, procuram sexo fora de casa, mas não fazem a cirurgia com medo de perder a ereção, de ter problema no membro, prefere sair de casa, procurar sexo fora de casa do que oferecer esse conforto para a própria companheira. Então, a gente vive uma situação com relação à sexualidade, à prevenção dos métodos contraceptivos, que forçam o movimento feminista a ir para a rua lutar pelo quê? Pelos direitos reprodutivos da mulher. Porque se a gente ficar engravidando o tempo inteiro, a gente não consegue realizar nada, a gente não consegue estudar, a gente não consegue ter carreira, a gente não consegue trabalhar. E esse mesmo Estado que não nos garante os nossos direitos reprodutivos, também não nos garante creche para os nossos filhos, não nos garante saúde de qualidade para essas crianças, alimentação. A licença maternidade, o salário maternidade é só de 4 meses. A licença paternidade dura o quê? 1 semana. Vejam o absurdo dessa situação. Todos legislam sobre o nosso corpo, mas não querem que tenhamos filhos, mas não nos oferecem circunstâncias para que possamos ter esses filhos com segurança, com qualidade, com boa educação. Então, é por isso que, desde muito cedo, o movimento feminista vai para a rua falar, olha só, a gente precisa de direitos reprodutivos. Eu preciso escolher quando é que eu tenho os meus filhos. E aí, no ápice, no grito, eu quero fazer um aborto. Não dá para ser assim. É por isso que a gente chegou no grito, né? Eu falo feminismo, tá, gente? Não estou falando eu, Franciele. Vamos defender a legalização do aborto. É assim que o feminismo chega nessa circunstância, né? Então, é por isso que a gente está nesse lugar aí, enquanto sociedade, enquanto humanidade, em especial o Ocidente. Mas essa expressão do feminismo não agrada aos espíritas, claro, né? E aí, a questão é que a gente precisa, enquanto espíritas, se colocar, a minha sugestão, né? Se você concorda com tudo que eu estou dizendo para você nesse instante, enquanto feministas a favor da vida. Sabe por quê? Porque falar de feminismo e espiritismo não é fazer nenhum viés partidário com esquerda ou direita, gente, é entrar no campo dos direitos humanos. Concordam? Porque se tudo isso que eu estou falando para vocês fosse colocado em prática, um sistema público de saúde que garante acesso a todos esses direitos reprodutivos, um sistema de educação que assegurasse, né, educação a todos, desde a primeira infância, lá, 6 meses de vida, 2 meses de vida na creche, o menino pode ir para a creche, tem creche para todo mundo, sistema público de educação, né? Se eu tenho saúde pediatra para todo mundo, ginecologista para todo mundo, se não existe violência contra a mulher, se eu tenho um projeto político que respeita a mulher, isso é direitos humanos.
Um bom projeto de direitos humanos não tinha que ser nem de direita, nem de esquerda, não tinha que, isso tinha que ser de qualquer boa perspectiva política, bom projeto político, concordam? Direitos humanos têm que fazer parte de qualquer bom projeto político. A gente não tinha que estar discutindo se no palco do show X o artista de esquerda fez xixi na cara do público. A gente tinha que estar discutindo se o projeto do fulano de tal da direita ou do ciclano da esquerda contempla essas pautas que são tão importantes para a humanidade, porque é isso que importa, né? Se esses projetos estão falando de saneamento básico, porque é o saneamento básico que combate a dengue. Não é a aguinha no seu pratinho lá da plantinha que está fazendo ter surto de dengue na cidade. É a falta de saneamento básico nas cidades, né? E concordam que quando a gente fala de direitos humanos, isso dialoga profundamente com a lei de amor e caridade do Cristo? Porque a gente passa, por exemplo, se a gente falar dessa questão do aborto, a ter crianças que foram desejadas nascendo, crianças tendo acesso à educação, relacionamentos afetivos acontecendo na base do amor, né? Uma sociedade equilibrada. Então, essa luta que o feminismo suscita deveria gerar em nós empatia pelo fim da opressão da mulher, em todo o mundo, e não um receio. A gente tem que se colocar enquanto feministas a favor da vida, espíritas, os homens, pró-feminismo. Só que a gente vai analisar as pautas sobre as máximas cristãs do amor e a caridade, evitando esses extremismos que às vezes não combinam com o nosso comportamento, com a forma como a gente vai se colocar no mundo, porque a gente sabe da lei de causa e efeito, da forma como o pensamento atua, né? E no que diz respeito ao aborto, somos a favor da vida de todas as vidas, das mulheres e das crianças. A gente tem que ter empatia pelo fim da opressão feminina e não sermos contra o feminismo só por conta da questão do aborto. A gente tem que entender a questão de uma maneira maior, ampla, trabalhar pela mudança social, né? A Joana de Ângeles chama atenção para a gente, é um dos poucos textos espíritas, gente, que tem esse tema, feminismo. Por quê? Porque a maioria dos médiuns de renome são homens. Concordam? E existe um filtro, né, amados e amadas? Existe um filtro aí do médium na hora de psicografar. Existe um filtro nas editoras. Existe um filtro do movimento. Já pensou se Chico Xavier fosse Chica Xavier? Não ia ter recebido ter sido acolhida pelo movimento espírita na década de 40, jamais. Então, eu jamais criticarei Chico Xavier por ter sido Chico Xavier. Mas é importante que a gente localize Chico Xavier num contexto sócio-histórico. Quem era Chico Xavier em 1945, 1960? Nós estamos em 2022, né? A gente pode estudar lá o livro dos médios, os médios interferem nas comunicações mediúnicas e muito. Os espíritos trabalham com o repertório dele inconsciente de outras vidas, mas os médios interferem. Tem médios que são mais ou menos maleáveis, é por isso que a gente tem que estudar a obra básica, senão a gente se lasca aí nessas comunicações mediúnicas, sempre com um pezinho atrás. Joana de Ângeles olha para esse movimento aí, dessa dinâmica feminina, essa que eu falei para vocês. Às vezes eu detesto ser mulher quando eu olho para um mundo que não me acolhe, para um mundo que me traz tanta dificuldade de vivenciar o feminino, porque eu amo ser mulher, mas quando eu vejo que é tão difícil ser mulher, às vezes eu tenho muita raiva, né? Ela coloca o seguinte, nesse livro aí, O Encontro com a Paz e a Saúde, ela tem um texto que fala de feminismo e fala sobre machismo.
E o machismo, ela fala que o machismo é uma doença que deveria ser tratada em consultório, tá? Ainda perdurarão no psiquismo feminino as marcas da rejeição, da punição, do desprezo, que as novas conquistas da mulher, né, irão eliminando de forma que, no futuro, o respeito recíproco aos direitos de ambos os sexos seja a tônica da conduta psicológica e social da humanidade. Então, a gente vem de várias encarnações enquanto mulher com isso aqui no nosso psiquismo. São muitas encarnações, gente, sendo punida, desprezada, ficando lá no fundo da casa, sendo só a cozinheira, só a parideira, não é? E a gente vai conquistando, vai trazendo essas conquistas, de forma que no futuro o respeito recíproco vai ser a tônica dessa relação psicológica. E aí, Joana de Ângeles avança nessa discussão, falando sobre esse receio de algumas mulheres ao optarem por não serem mães na presente encarnação, nesse momento agora terreno. Ela coloca que isso seja um efeito psicológico desse ressentimento feminino por séculos sucessivos vivendo assim. Então, quando a mulher encarna nesse momento aqui presente, né? Que ela procura, ela opta por evadir-se da responsabilidade de ser mãe, não desejando ter filhos, por quê? Porque os filhos vão impedi-la de vivenciar o quê? Os ganhos financeiros, sociais, que antes ela não pôde vivenciar, quando ela foi mulher em outras encarnações. Ela não está dizendo que isso é certo ou errado, está falando? Ela sente-se liberada do compromisso. Joana de Ângeles não faz julgamento de que está certo ou está errado. Ela está dizendo que é o efeito psicológico do ressentimento feminino mal contido por séculos sucessivos. A mulher tem esse direito de fazer o que ela bem entender da escolha, da reencarnação dela. Não vem com essa história de que todo mundo nasceu para ser mãe. Às vezes eu acho, inclusive, que ter filho é até uma prova na presente encarnação. Aí ela avança, né, de que esse ressentimento, que é lógico, né, gente? Existem mulheres que ela fala assim que começam, ela coloca, inclusive nesse texto, de que o feminismo ele vem como um instrumento da espiritualidade para fazer o mundo crescer e desenvolver, né? E que alguns espíritos aproveitadores entram querem poder, entram, né, no movimento e trazem essas expressões equivocadas e infelizes, né, que levam a esse feminismo que é exagerado, que traz esses desequilíbrios, né, que levam as mulheres a adotarem, a entenderem errado a função do feminismo e adotarem os piores comportamentos masculinos. Quais são os piores comportamentos masculinos relacionados à liberdade, gente? Abuso de substância, consumo excessivo de álcool, desequilíbrio sexual, os homens fazem isso, né? Então, não há necessidade para gozar da nossa liberdade nos inspirarmos nos homens e adotarmos os piores comportamentos masculinos, porque eles adotam esses comportamentos porque são efeito do patriarcado, do machismo também. Bebem muito, têm uma vida sexual desregrada que às vezes nem faz bem para eles, né? Então, olha, a apresentação está desconfigurada aqui. Então, eis porque no trânsito da conduta ancestral, perversa e primitiva, na qual predominavam as vigorosas regras do machismo doentio, não há lugar para comportamentos feministas que pretendam diminuir o homem e tomar-lhe os hábitos insalubres como significado de liberdade. Então, não há lugar para isso. É desse feminismo exagerado que Joana de Ângeles está falando. Mais nada. Tá? Então, diminuir o homem e tomar os hábitos insalubres do homem não é feminismo, na perspectiva da evolução do espírito. Ela está errada? Jamais. Ela está sendo muito sensata. Sendo uma reflexão aí, uma continha, quando é que a gente vai chegar nesse lugar de equiparação de gênero,
né? Oportunidades iguais de salários, trabalho, participação equânime na política, economia, acesso à saúde e educação. Foi feita uma conta aí pelos cientistas. Se tudo continuar no ritmo que está, a gente aí, ó, apertando o passo nas conquistas, 2133. Então, não é agora, tá, queridas? É para as nossas bisnetinhas, tá bom? Então, se a gente, vamos fazer aqui uma continha. Vamos juntas com a tia Fran. Tá rolando aí umas mensagens espirituais, tem um tempo que a gente está no processo de transição de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O mundo de provas e expiações está em convulsão. O povo fala que é mimimi, mas não é, né? A verdade é que o mundo foi feito e funciona apenas para um único tipo de ser humano, né? Homem, branco, ocidental e heterossexual, concordam? Tudo que é diferente de branco, homem, hétero e ocidental, pena no mundo. Se você é gay, você pena. Se você é negro ou árabe ou muçulmana, você pena. Se você é mulher, você pena. Se você foge de qualquer uma dessas categorias, você batalha muito. Por isso que o mundo está em convulsão desde a década de 60, 70 do século 20, e a coisa vem ganhando convulsão social. Porque isso precisa mudar mesmo para a gente chegar num mundo de regeneração, concordam? O mundo tem que ter oportunidade de salários, de trabalho, participação na política, na economia, acesso à saúde e educação para todo mundo. Não é? Para todo mundo. Esse é o mundo de regeneração. Então, vamos aqui desdobrar esse raciocínio? Vamos imaginar que é só em 2133 que a gente chega no mundo de regeneração também? Concordam? Sim, por dedução? De que é mais ou menos daqui 150 anos por aí que a gente está no mundo de regeneração? Se a gente continuar nesse ritmo aí de ganho de direitos, de mudança de pensamento, mudança na forma de educar crianças, né? Batalha por direitos civis e etc., o mundo precisa mudar. Porque essa forma de pensar sentada no homem branco, ocidental, heterossexual, é que fez, por exemplo, né, escravização dos negros, né, africanos. Não funciona mais, não dá, chega, já deu, né? E se a gente pegar lá no Evangelho, as características do mundo de regeneração, aí a gente fala, realmente, a coisa está escrita lá, tem tempo, a gente nunca tinha cruzado os dados, né? Olha as características do mundo dos mundos regeneradores. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Eu destaquei em rosa aí porque Santo Agostinho foi muito pontual nisso. A palavra amor está escrita em todas as frontes e perfeita equidade regula as relações sociais. Se Santo Agostinho está falando de relações sociais, ele está falando de quê? De direitos. Ele não está falando de vida privada, ele está falando de vida social. Ele está falando de relações políticas. Ele está falando de equidade. Então, essa emancipação da mulher, ela acompanha o progresso da civilização. Essa busca de direitos da mulher, ela é um gatilho para vários outros direitos. Direito das crianças, né? Direitos diversos, mudanças no processo de educação, né? Direitos dos homens também, de sentir, de amar,
né, de questionar algumas coisas que são impostas em relação aos homens. E aí você pode estar pensando assim, não, mas na minha casa é diferente. Tá, mas os números do mundo estão falando o contrário. Então, a gente tem o particular e o coletivo. É sempre importante que a gente pense assim, né? Leon Denis tem uma fala linda lá no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, que ele diz o seguinte: seria iníquo coagir metade dos espíritos a evoluírem num sexo mais fraco e bastas vezes oprimido, humilhado, sacrificado por uma organização social ainda bárbara. Podemos responder que este estado de coisas tende a desaparecer de dia, para dar lugar à maior soma de equidade. É pelo aperfeiçoamento moral e social e pela sólida educação da mulher que a humanidade se há de levantar. Então, Leon Denis fala isso no capítulo que chamado As Vidas Sucessivas, lá na página 245, no meu livro, né? É pela educação da mulher que a humanidade irá se levantar. E é mesmo, né? Lá na década de 60 do século passado, são as mulheres que começam, né, a revolução sexual, e depois vem o movimento negro, depois vem o movimento gay, e aí vem todos os outros movimentos raciais, indígenas e todo o restante. É a mulher, né? Existem diversos estudos que provam, quanto maior o índice educacional das mães, melhor o rendimento escolar dos filhos. Qualquer programa de distribuição de renda no Brasil e no mundo, quem é que recebe a renda? São as mães, porque os homens não fazem a coisa acontecer, né? É muito raro a gente encontrar com um pai solteiro, porque as mães é que seguram a onda, né? A gente tem as mães solteiras. E por aí vai, né? As sociedades que deprimem a mulher deprimem a si mesmas, Leon Denis coloca, né? Então, Cristo também, desde o início lá do movimento, ele está chamando a atenção disso. Cristo está convidando a mulher para ser inserida, né? Ele fala que Maria escolheu a boa parte e que não lhe será tirada, porque Marta queria arrumar a casa e Maria queria ficar ouvindo Cristo, porque a mulher não podia participar desses momentos de fala com os homens, né? Jesus não condena a pecadora, ele chama as pessoas para perdoá-la. Jesus tem a fala de Jesus a samaritana, Jesus e a mulher adulta. Jesus está inserindo a mulher o tempo inteiro na sua dinâmica, e a gente não percebe isso. Ele está libertando a mulher, ele está inserindo, ele está convidando, ele usa a mulher como referência, ele perdoa, ele chama a atenção, e a gente não quer enxergar. Por quê? Porque o nosso olhar está blindado pela questão social mesmo, né? Então, eu queria encerrar a minha fala chamando a atenção de que o espiritismo, né, a nossa fé combina com amar ao próximo, combina com justiça social, portanto, combina com o feminismo, né? A minha reflexão é essa hoje. Desculpa avançar no tempo aí, espero que tenha Deixa essa contribuído. imagem aí para eu tirar a foto para postar. Ah, tá. Eu estou o quê? Chamando mais gente pelas redes. Gente, vocês querem comentando aí enquanto eu tirar a foto? E aí eu comento também. O que eu ia comentar é bem a fotinha ali dos últimos slides, né? De que Jesus era revolucionário, Jesus foi revolucionário, né? Então, mas eu acho que hoje em dia a gente tem medo, e aí me incluo, em usar o título porque normalmente a gente é rotulado como... Você tá tirando foto de todo mundo, Lu? Não, só da imagem. Ah, tá bom. Só para saber se eu precisava sorrir. Não. Então a gente tem medo, né, de ser rotulado com qualquer extremismo, né? Então acho que por isso algumas mulheres ainda têm esse medo. E outra coisa que eu queria falar é sobre o papel da esposa do Allan Kardec na codificação também. Então ele era um cara que já, assim, ele não privou ela ali de participar e tal. Então, por exemplo, no filme a gente vê o papel dela, né, da Amélie Gabrielle, naquele momento ali, né, de estruturar tudo, de apoiar, de fazer acontecer o negócio. Então, ela também teve um papel importante, e ele não, pelo menos, né, pelo que aparece, ele não
digamos, privou ela de participar disso, né? Ele incluiu. Diria até que talvez sem ela ele não teria nem conseguido fazer, né? Não teria acho. conseguido, Isso com não aparece certeza. tanto nos Com vídeos. certeza. Com Mari certeza. comentou aqui no chat, foi perfeito, muito obrigada. Fran, também adorei, eu adoro pessoas que falam de peito aberto e sem medo e que colocam questões tão importantes, porque eu acho que começa com esse ponto que você trouxe, né, que a gente como espírita tem que parar de se calar, por que a gente está tão tímido, né, diante dessas coisas? Ficou muito cômodo mesmo, para simplesmente se pautar em um ponto e falar que todo o movimento feminista é errado, porque, tá ali a questão do aborto, que é uma parte, né, pequena, e que se a gente começa a olhar com empatia para isso, a gente entende por que uma mulher poderia querer abortar, né? Eu me lembro daquele caso, sabe, da menininha de 9 anos, que tinha sido vítima de estupro, e, né, estava lutando na justiça, e aquela quantidade de pessoas religiosas, cristãs, xingando e protestando contra, e eu fico pensando, essas pessoas não conhecem o mesmo Jesus que eu conheço. Um absurdo, né? Não é nada cristão. Então, eu achei essa frase muito legal por isso, porque se é amar o próximo, se é justiça social, a gente precisa, no mínimo, se abrir a pensar sobre isso. Eu entendo assim, que para algumas pessoas talvez o patriarcado seja tão, né, arraigado que às vezes a pessoa não vai conseguir sair de ser machista para feminista num pulo. Mas, no mínimo, se ela está numa religião espírita, se ela está aqui, né, conhecendo essa doutrina, ela tem que se propor a, pelo menos, pensar sobre isso e abrir a cabeça, né? E achei muito legal que você trouxe as evidências e os textos, então fica bem aí comprovado para as mentes que duvidam, né? Eu fiquei até assim, pensando assim, também. gente, eu queria ter esse slide para quando alguém me falar alguma coisa, eu falar, vamos olhar esse texto aqui rapidinho. Aqui está o texto, a prova. Por favor, presta atenção. Não sou eu que estou dizendo. Eu entendo também que entrar em contato com essa realidade é mexer profundamente com a própria sexualidade, com os próprios recalques e ressentimentos, com as próprias dificuldades internas. Então, por exemplo, é muito mais fácil você fazer enxovalzinho no centro do que você trabalhar com população de baixa renda fazendo educação sexual. Por quê? Porque você tem as suas próprias dificuldades sexuais. Então, fazer um projeto assim é muito difícil mesmo, né? Mas a gente tem que enfrentar, não tem jeito, porque... Começar a pensar sobre isso, né? Eu até fiquei pensando isso, né? Que é tudo uma questão também da gente perder um pouco do medo e desse tabu de falar sobre sexo, porque afinal, se é uma energia com a qual a gente foi criado, se existe, é algo que a gente não só deve entender, mas falar sobre, né? E existe muito esse medo, e a mulher sempre como essa figura, né, da tentação, a que faz o homem cair em tentação, encontrar com o diabo, até naquela série mesmo, eu não vou lembrar o nome, mas é uma série que é de supostamente uma das vidas anteriores da Joana de Ângeles, acho que é Juana Inês, né? Juana Inês, isso, eu lembro direitinho de uma cena que o padre fala, né, que ela estava tentando os homens porque o diabo tinha possuído e tal. É muito essa visão, né, de sexo como pecado, mas para o homem tudo pode, porque nunca foi ele que foi o culpado, ele sempre foi tentado pela mulher, né? Então a gente também vai precisar começar a falar mais sobre sexo com menos medo, com menos receio, porque é uma coisa natural, né? Exatamente. Tínhamos que ter precisamos adentrar esse outro lugar, né? Sim. Não dá para se o sexo é uma energia criadora, e se essa energia criadora me aproxima de Deus, como é que isso pode me levar ao pecado? Exatamente. E é exatamente não falar sobre. É exatamente o não falar sobre, é me distanciar, é encher isso de recalque, de peso, de culpa, né? Isso tem que mudar. Então, achei que foram reflexões bem profundas, imagino aí, não sei se alguém mais quer comentar no chat, o povo aqui fica meio quieto mesmo, mas quero te agradecer muito, Fran, e te parabenizar também por falar desse tema dessa forma tão aberta, e acho que o nosso papel como espíritas de agora em diante vai ser esse, sabe? A gente não precisa ter as respostas para tudo,
mas a gente precisa, sim, se propor a pesquisar, a estudar e a debater as coisas. Não dá com para a gente ficar... esse mote aqui, né? Tipo, se é amor ao próximo e justiça social que a nossa doutrina propõe, então bora lá, vamos falar desses temas difíceis, senão a coisa não vai mudar sozinha, não. Né? Não vai. E a gente tem que lembrar, né? Kardec falou que o espiritismo é aberto e progressista, então por que o espiritismo, de repente, se torna essa coisa careta, fechada, sabe? Que tem um trem errado. E eu acho que tem muito disso também, que a Tainá até comentou, que é a gente acha que como cristão a gente precisa ser manso e esquece que manso não quer dizer quieto. A gente não vai desrespeitar, a gente não vai xingar, a gente não vai violentar consciências, mas a gente precisa falar. Jesus era revolucionário, né? Como a Tainá disse. Então a gente também vai precisar ser, com certeza. Bom, até já estouramos um pouco o nosso tempo, mas obrigada, Fran. Deixa eu que agradeço, gente. Para a gente fazer a nossa palestra.